poder. Foi dado a ele este poder. Foi dado a muito líder e autoridade para falar do poder de Deus. Mas o poder foi dado só a ele. Ele tinha poder de dar a vida e tomá-la de volta. Ele podia tirar a vida de uma pessoa, podia ressuscitar a pessoa. Ele tinha este poder. Então só ele podia fazer esse resgate. Quero falar do amor de Jesus para conosco. Eu não sou merecedor de estar aqui, mas o amor dele me fez merecedor de estar hoje aqui. Por isso eu louvo ao nome do Senhor. Por isso eu adoro e prego a palavra na verdade do Senhor. Mesmo que muitas vezes venhamos sofrer pela verdade, mas a verdade é imutável, ela não pode ser mudada. Ela sempre será verdade, mesmo que muitas vezes venha nos machucar. E aqui eu tenho lido que o profeta Isaías, o grande profeta messiânico, o homem que foi usado por Deus para falar do Messias, ele disse: olha, o menino vai nascer, porque Deus vai dar um menino à humanidade, e sobre os seus ombros vai ter poder. Ele vai ser rei, ele vai ter autoridade de rei, porque ele vai ser rei. E o nome dele vai ser o que eu já mencionei: maravilhoso, conselheiro, porque não tem ninguém melhor para dar conselho. Não existe. Não existe ninguém mais maravilhoso que ele, porque eu tenho uma mente, eu tenho um modo de pensar, eu tenho uma personalidade, você tem outra, cada um que tem, mas ele entende todos nós. Ele é tão maravilhoso que ele nos compreende a cada um individualmente. Ele é Deus forte, Pai da eternidade, e é o príncipe da paz, a paz que o mundo não conhece, porque não conhece o príncipe. Se eles conhecessem o príncipe da paz, eles teriam paz, porque nós vivemos em tribulações, mas no nosso corpo há uma paz interna, que a humanidade não entende, o ser humano não entende, o teu vizinho não entende. Esse homem passa tanta tribulação, passa tanta dificuldade, e ele vive em paz, cantando, louvando e salmodiando ao Senhor. Como é que é isso? É a paz do Todo-Poderoso na vida dele. Aleluia. Mas para isso tudo acontecer, houve um processo muito grande, e começa lá em Gênesis. Se você ler lá em Gênesis, no capítulo 3 e o versículo 15, você vai ver um diálogo de Deus, a mulher e a serpente. Deus disse: olha, a mulher vai nascer este vai pisar você pela cabeça, na tua cabeça, e vai esmagar, mas ele vai morrer, você vai morder o calcanhar dele, você vai conseguir pegar no calcanhar, mas ele vai esmagar. Começa lá em Gênesis. Essa promessa de Isaías já estava lá em Gênesis. O Deus Todo-Poderoso, ele onisciente, onipresente, ele sabe tudo e faz na hora certa. Aleluia. Mas o Senhor me mandou falar uma advertência à igreja que me dói. Ele disse: fala para a minha igreja que quando o homem caiu, eu sentei no mesmo lugar para falar com o homem. O homem não estava. O homem não estava lá. E eu perguntei ao homem por que ele não estava lá. O homem me respondeu: eu estava nu e fiquei com vergonha e me escondi. E o Senhor diz: isso diz a igreja, e para todos que estão ouvindo, e para você que está nos visitando, que não entende por que nós somos diferentes do mundo. O Senhor disse: quando eu vi o ser humano nu, com vergonha, eu matei um animal, eu tirei a pele, eu fiz vestes para ele. Eu fiz vestes para cobrir a vergonha da humanidade. A vergonha do homem eu cobri com veste. E o Senhor fala aí. Eu estava temendo em falar isso, mas o meu dirigente na quarta-feira me fez menção. Isso, pastor, é com temor e tremor diante do Senhor. O Senhor disse para mim, mas infelizmente nos dias atuais, meu Senhor, o demônio maquiou roupa íntima na mulher e roupa íntima no homem, dizendo que não tem problema, pode usar e ir para a praia se banhar. Isso foi o Senhor que falou para mim falar. Eu não tenho compromisso com você, eu tenho compromisso com a minha esposa e
filha. A minha responsabilidade como homem da casa é com a minha esposa, com a minha filha. Eu estou falando no temor do Senhor à igreja. E hoje o homem isso está fazendo comichão, ele não quer ouvir mais isso. Mas eu olhei para o homem e vi que ele não podia mais estar nu. E hoje eles estão maquiando meu cérebro. Muitas pessoas, e o Senhor diz para ti, noiva do Cordeiro, a irmã, as mulheres, para a mulher, diz para as mulheres santas, que diz assim: eu te chamei, eu te transformei, eu te libertei, eu mudei a tua vida, não para você ser manequim do mundo, não para você ser vitrine do mundo, não para você mostrar o seu corpo ao mundo. Eu não quero que você mostre o seu corpo ao mundo. Aleluia. Eu formei a igreja, eu te chamei. E ao homem a mesma coisa. O Senhor disse: eu não consigo olhar mais para a terra, porque o homem transpirou, ele está mostrando o seu corpo a nudez, e isso cheira mal diante de mim. Eu não estou falando porque eu quero, eu estou falando porque o Senhor manda falar. E como profeta do Senhor, o Senhor diz: bota no lugar, tem direita, vai para o caminho, vai para a santidade, porque santidade é para mim. Eu quero uma igreja santa, pura e imaculada. Eu vou arrebatar a igreja, aleluia. Mas só quem estiver na santidade minha. O Senhor diz: e eu vou começar por os obreiros. O Senhor me falou: eu vou começar pelos obreiros. Quem está limpo, mantém-se limpo mais ainda. Mas se quiser se sujar, eu vou me para o Senhor me falou: eu vou fazer a limpeza, e não vai ser homem nenhum que vai precisar. Eu com a minha mão forte e provarei que eu ainda sou o Senhor sobre a minha igreja. Porque a noiva do Cordeiro não perece, não muda e permanece santa. E eu vou levar a minha noiva para comigo. Assim diz o Senhor. E o Senhor chama Adão, conversa com Adão, faz tudo aquele processo que você entendeu. E ele volta 2000 e poucos anos, 2300 anos depois, aparece o profeta Isaías, pastor, e o obreiro de Deus, dizendo: um menino vai nascer, ele vai ter poder sobre todo o mundo. Isaías, quando começa seu ministério, ele começa a desviar. Se você analisar, Isaías estava totalmente desviado no começo do seu ministério. Mas quando ele começa a calpar, humilhar, e começa a se aprofundar, a conhecer a Deus, porque já é mesmo vivendo na rotina dos outros, eles tinham a preocupação de conhecer a Deus, porque senão Deus não se manifestaria para ele. Deus só se manifesta para aqueles que querem conhecer a Ele, porque o que Deus quer é sentar e conversar com o homem, e muita gente não tem mais tempo de orar e conversar com Deus, estão ocupados com muitas coisas. Eu estive essa semana na loja da minha irmã, estavam minhas duas irmãs, minha cunhada. Eu disse: ó, vão lá em casa que eu preciso conversar com você. A minha irmã olhou para mim: fala agora que eu não tenho tempo. Eu disse: eu tenho tempo. Se você quiser, vá na minha casa. Eu preciso falar com vocês. A humanidade está sem tempo de conversar com Deus. Mas quem não tem tempo para Deus é viver perdendo tempo. É uma pena. Isaías, quando ele se converte, ele começa a falar o juízo de Deus. Ele começa a falar a verdade. E ninguém gosta da verdade, irmão Eliezer. O que o Senhor fez lá, para ele não vai servir de nada, porque ele não quer a verdade. Ele não quer o fruto, ele não quer o que é bom. O que é bom, muita gente não quer. O que é verdade, muita gente não quer, dói. Porque a verdade sempre doeu no ombro de qualquer um. E Isaías começa a falar, e começa a falar, e começa a incomodar. E quando começa a falar, começa a incomodar, né? E principalmente os grandão. Príncipes e reis começam a ficar incomodados. E ele disse: vão matar o Isaías. Ah, vão matar. O Isaías já está incomodando demais.
Imagina quantos não querem meu pescoço nesse momento. Isaías está incomodando demais. Mataram Isaías, como vocês sabem na história, que ele foi encerrado no meio. Mataram o profeta. Mas mataram o profeta, mas a voz do profeta ressoou pela eternidade. A voz do profeta continuou firme. E se você for ler lá em Lucas capítulo 2, verso 7, o que o Isaías profetizou aconteceu. Lá em Belém da Judéia, vem um homem, já quase um ancião, porque José era mais velho que Maria. Vem uma moça, grávida, quase ganhando a criança. Vem. Quando chega na estalagem, ela não pôde entrar. Porque os ricaços, os poderosos, os grandão, que diz que tem dinheiro, mas não ajuda na obra, eles estavam ocupando as estalagens. Não tinha lugar para o Salvador, porque os grandão estavam ocupando o lugar que era dele. Charamande de gorda, e o Senhor vai chegando. E eu acredito que todo mundo que trabalhou com animais sabe que quando você solta o animal da pastagem, ele já tem o lugarzinho dele certinho. Ele vai direto no gosto dele. Todo animal, ele já tem o costume. Eu trabalhei muito tempo com animais, com gado, e nós tínhamos aquelas, toda a repartição. Cada um entrava na sua, ninguém, não precisava mandar nada, eles vão sozinhos. E eu acredito que naquele dia, não sei se um burrinho, se uma vaquinha, estava naquela manjedoura, ele chegou ali, o anjo disse, olha, aqui não vai dar. Hoje ela vai estar ocupada. O animal sai, isso eu estou conjecturando, não estou sabendo, eu não sei se isso aconteceu, mas acredito que seja mais ou menos assim. O anjo disse, ó, vai ter que ir lá no lado. Ele chega lá no lado do outro, ó, vou precisar da vaga aqui, vou ter que comer aqui contigo, porque aquela vai estar ocupada. Eles prepararam o lugar de Jesus, e eles eram animais irracionais, eles não tinham raciocínio, mas quando o Criador, o Salvador, aquele que criou ele, chegou, eles deram lugar para ele. Mas ele não dá lugar para ele, não. Ele quer entrar na tua casa, ele quer fazer morada, mas deram lugar. Aleluia. Colocaram aquele menino deitado ali na manjedoura, era lugar frio. Para quem não conhece para lá e nunca estudou, não sabe o frio que faz à noite lá. Vocês, eu acredito que os pastores que estão aqui e os outros, temos amigo professor, eles sabem o frio que faz, porque quando chega a anoitecer, começa a esfriar. E lá não tinha esses ar-condicionados, lugares para aquecimento, não tinha nada. Eu creio que os animais já fizeram a conta. E o nosso barco pode dar uma aquecidinha aqui no ambiente. Vamos dar uma aquecidinha no ambiente. E Jesus foi aquecido por seres irracionais, que não tinham raciocínio, mas tinham uma obediência. E o Senhor disse, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Aleluia. De sacrifício o Senhor ficou cheio, ficou saturado. E pessoas entrando no templo, príncipe, se achando tal, ia lá no cambista e dizia, vai lá, leva o burro, leva o jumento, leva o cordeiro, leva o que seja lá para sacrificar no meu lugar, que eu não quero nem chegar perto do sacerdote, não quero nem ver ele. Estava assim, por isso que o Senhor chega e arrebenta todos os cambistas, porque estavam fazendo negócio na casa do Senhor, e a casa do Senhor é de adoração e de louvor, não é negócio. Aleluia. E o menino foi recebido. O menino nasceu. Quando a sociedade de Belém estava preocupada com o comércio, como hoje. Hoje, meu Deus, não vai ali fora ali de carro que você não anda. Sociedade de Belém toda preocupada. Todo mundo, dinheiro está rendendo, tá. A população da cidade ali de Belém superlotou. É igual o balneário, que hoje tem 1 milhão de pessoas nessa época. Estava socado, todo mundo. Quem que ia negar para um menino que nasceu na manjedoura? Ele nem estava aí. Só que, pastor, os humildes, filho, Deus fala com o humilde. Não é rico nem pobre, é humilde. Tem pobre que não é humilde, tem rico que não é humilde, mas
uma orquestra celestial tão bonita como vocês e disse: olha, nasceu o Criador, o Salvador. Nasceu, onde é que ele está? Está ali na manjedoura. Mas ele não nasceu, não foi lá no estalagem. Não, ele nasceu ali na manjedoura. Ele não precisa de lugar de polpas para ser rei. Aonde ele pôs o pé, ele é rei. Aleluia. E os pastores foram lá e o adoraram, porque um Deus vivo providenciou tudo. Jesus sai dali, vai embora, volta para a sua cidade, volta para a sua localidade, sem dinheiro. Jesus era pobre, não passa dinheiro naquela época, imagina um carpinteiro naquela época, bruto. Não tinha dinheiro, irmão, comia de dia, trabalhava de dia para comer de noite. Era igual um de nós. Sou carpinteiro, eu sou profissional, trabalho na carpintaria. Tudo que você me der na carpintaria eu faço, tanto bruta como em acabamento, mas ganha pouco dinheiro, só para se manter. E Jesus chega lá pobre. Deus chega lá para 3 magos. E vai lá em vez, lá na cidade, lá na cidade humildezinha lá, bem pequenininha. Jesus estava lá. Os magos, eu acredito que eles demoram quase 6 meses para chegar pelo processo de viagem, dificuldade, camelo. Chega lá, demora 6 meses. Mas o que era de mais riqueza eles deram: ouro, mirra, incenso. Eles deram tanto dinheiro para Jesus, que Jesus foi para o Egito, os pais foram para o Egito, sobreviveram no Egito com aquele dinheiro, viveram ali no dinheiro até que o rei morresse para voltar de novo para a sua casa, para que Jesus não fosse morto. Esse é o Deus que providencia. É o Deus que oferece coisa que não existe, coisas banais dessa vida. Deus não está preocupado em te dar carro, Deus não está preocupado em te dar apartamento, Deus está preocupado em te dar uma vida eterna. Carros e apartamentos, tem uns irmãos aqui que vendem, vão lá, conversa com eles, vocês compram se tiver crédito e dinheiro. Não precisa Jesus fazer isso. Isso aí é o dia a dia nosso. É responsabilidade minha e de qualquer um que tiver condições financeiras. Vai lá, eu tenho um carro, mas estou pagando. O banco ainda faz uma parte com o banco ainda. Eu tenho um negócio com o banco ainda. Mas tenho um carro. Mas não foi o senhor está me dando graça para pagar. Mas é responsabilidade minha. Agora, a salvação é dele. Só ele pode me dar salvação. E esse eu busco todo dia, para não pecar contra o Senhor, porque eu quero morar no céu. Aleluia. E Jesus começa a crescer. Estou no horário já. Vou encerrar. Jesus cresce, se torna um homem, trabalha até quase 30 anos no lugar de seu pai, que morre, se torna o carpinteiro oficial para que fosse chamado carpinteiro de Nazaré. Precisava ter esse processo todo para se cumprir tudo que o profeta falou. Devia ser o carpinteiro. Jesus trabalha, entrega a carpintaria e vai para o Jordão. Chega lá, um homem está pregando para que todos se arrependessem do pecado. E Jesus era o poderoso, era ele que estava falando sobre ele. Jesus não chega lá para João e diz: não, precisa mais nada não, é eu. Não. O que é que Jesus faz? Na hora do batismo ele entra na fila. Ele entra também na fila. Eu tenho que me arrepender. Jesus se arrepender. Jesus tinha que batizar, pastor. Mas Jesus não precisava. Mas ele foi exemplo até nisso. Até nisso ele foi exemplo. Já chega. Eu acredito, eu estou fazendo uma conjectura para mim, que Jesus deveria estar num lugar mais próximo a João, mas num lugar visível. E João batiza um, batiza dois. Quando ele olha, o João leva um susto, acredito, e aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu vejo como que a multidão, num olhar só, se fita para Jesus. E a decepção chega. Porque João estava falando de um libertador, João estava falando de um poderoso, João estava falando de um homem que tinha braço forte. E chega ali um carpinteiro. Os da cidade dele: isso, ele é um carpinteiro. E esse aí, não tinha outra coisa para te oferecer. Mas logo esse. Mas uma coisa tem: os que não eram da cidade se maravilhavam, se gloriaram. Sabe por quê? Porque os que não eram da cidade não estavam vendo um carpinteiro, estavam vendo
e Jesus se batiza. E todos se maravilham, porque uma pomba em formato de pomba desce sobre ele. Uma voz do céu diz: esse é meu filho que me comprar. Ali se manifesta a Trindade divina de Deus em formato de uma ave, uma voz e o próprio Jesus. Mas sabe o que me maravilha mais de tudo? Que ele era homem. Aquele Jesus que foi apresentado para a humanidade era homem. Por que eu digo que era homem? E eu ainda falei hoje na escola dominical para os jovens. Se eu chorar, ele sabe porque eu sinto a tristeza dentro de mim quando choro. Porque ele sentiu. Se eu trancar um dedo, ele sabe a dor que eu estou sentindo. Se me faltar alguma coisa, um ente querido, ele sabe, porque ele sentiu na carne tudo que eu sinto, por isso é que ele é o Deus poderoso e te compreende. Aleluia! Ele foi igual a você, sentiu as mesmas necessidades que você, por isso que quando você tiver necessidade, dobra o joelho, fala com ele, ele vai te compreender. Aleluia! Charamandegou. Por isso que eu me maravilho com este Deus que nos compreende. Quando ninguém pode não me compreender mais. Eu estava vendo ali quando o Francisco estava falando, e quando estava lá ninguém entendia mais, e o Senhor foi e tirou, resgatou. Por isso que eu me maravilho. Porque se fosse eu para perdoar o pecado de um ser humano, ia ser a prestação. Não, vai devagarzinho. Primeiro nós temos que provar muito. Mas Jesus chega ali com o pecador e diz assim: perdoados estão o teu pecado, não comete mais, amém. E vira as costas, a pessoa fica santo. Na hora! Não tem nada mais, é simples, servir a Deus é simples. O Deus quer que os homens sejam simples, porque ele é simples, mas ele tem poder. Posso orar, pastor? Com permissão do pastor, quero convidar a igreja